muito boa noite para você. Boa noite. O motorista de um ônibus suplementar perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma revendedora de gás em Belo Horizonte, direto da nossa central de apurações. Luciana Viana tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. A imagem é forte e é com ela que a gente começa. Vamos observar já aí nas imagens que o ônibus desce, ele descontrolado, desce uma rua, atravessa uma avenida, bate em um poste e só para quando acerta o muro de uma casa. Esse acidente foi na tarde de hoje, no bairro São Salvador, região noroeste da capital mineira, na rua Assíria, esquina com a avenida Amitas Jaques de Moraes. Esse ônibus aí, ele estava saindo de um lava-jato, portanto, o motorista estava sozinho dentro dele e, por sorte, não sofreu ferimentos, estava com cinto de segurança na casa. Apesar do susto, ninguém também foi atingido, não há ninguém ferido. O motorista disse que vai arcar, com os prejuízos aí no muro da casa da proprietária dessa casa, e como ele estava num lava-jato, não estava em horário de trabalho, por isso ele inclusive vai arcar com esse prejuízo, mas um grande susto, não é, André? Com toda certeza. Olha, não tenho como dizer ao certo, mas pelas imagens a impressão que dá é de que estava correndo muito, né, Luciana? Olha só, as primeiras informações dão conta de que o micro-ônibus teria perdido os freios, mas apenas uma perícia, André, vai indicar o que realmente aconteceu, para ele descer ali sem controle, em alta velocidade, porque sem o freio, a gente supõe isso, até que a perícia confirme, mas desceu com tudo, atravessou ali a avenida e bateu forte, contra o poste e também o muro. Vamos aguardar, então, a resposta aí da perícia. Felizmente, ninguém ferido, né? Exatamente, Lu. Obrigada, pelas informações. O Centro de Referência do Idoso, na região noroeste de BH, virou alvo fácil dos bandidos. Só neste ano, 12 arrombamentos foram registrados, 5 só nas últimas semanas. Aos 89 anos, Dona Maria de Viges frequenta o centro desde que ele começou a funcionar, há 7 anos. Eu não fazia nada, E não tinha atividade, aprendi aqui muita coisa e faço a ginástica aqui 2 vezes por semana. O Centro de Referência ao Idoso, no bairro Caiçara, na região noroeste da capital, é um espaço da prefeitura que oferece atividades de dança, ginástica, entre outras, para os idosos durante o dia. O problema é que o lugar tem sido alvo constante dos criminosos e a insegurança tomou conta de quem frequenta o centro. A gente nem faz atividade direito, porque a gente já viu intensa. É muito complicado. Somente neste ano foram 12 arrombamentos, 5 deles nas 2 últimas semanas. Os criminosos levaram bebedouros, espelhos e até coisas simples como baldes e materiais de limpeza. Na sala da direção, a mesa em que o computador ficava está vazia. As aulas de informática foram suspensas. Depois de vários arrombamentos, os computadores foram recolhidos, antes que também fossem levados pelos criminosos. É todos os dias o rapaz, sei lá quem é a pessoa, vem entrando e pegando as coisas. E a gente não pode entrar porque tem que ter perícia, tem que ter aqueles processos todos. Depois do último arrombamento, os idosos se reuniram e com faixas e cartazes pediram providências. Eles querem uma solução para o problema antes que a criminalidade acabe com o local. As autoridades têm que lembrar que um dia eles vão chegar aqui, se eles chegarem na nossa cidade, e que eles precisam nos ajudar a dar a segurança que nós precisamos aqui. Do contrário, isso aqui vai acabar e olha quanta gente vai ficar prejudicada. Os frequentadores também reclamam do abandono por parte da prefeitura. As obras para a construção das instalações do Vida Ativa estão paradas. A cantina, que foi demolida, nunca mais foi construída. Depois da manifestação, o centro passou a contar com a presença da Guarda Municipal. Em nota, a prefeitura informou que existe um projeto aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso, que inclui a reconstrução do muro no entorno, a colocação de concertinas e a substituição de todos os portões, além da instalação de sensores de presença. Nós vamos onde for preciso, mas nós temos que defender, porque os idosos precisam disso. Tem muita gente aqui que não pode pagar. Eu também não posso, por isso que eu estou aqui. Aqui é meu lar, é a extensão do meu lar. Eu fico aqui de segunda a sexta. E tem que ter segurança, 16 pessoas foram presas em Nova Lima suspeitas de envolvimento em crimes contra o patrimônio.
Os 16 homens foram apresentados após 4 meses de investigações da Polícia Civil em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 deles são suspeitos de um homicídio cometido na cidade de Raposos em julho desse ano. A maioria tem participação em roubos a residências, lojas, pedestres e coletivos. Só de janeiro a agosto deste ano foram 315 ocorrências na cidade. Nessa imagem fornecida pelo delegado responsável pelos casos, um dos suspeitos se passa por passageiro e, no momento do desembarque, anuncia o assalto ao motorista. Pega o dinheiro próximo ao motor e ainda leva o agasalho do condutor. Nesta outra imagem, 2 suspeitos entram e também assaltam um motorista. A ação é tão rápida que os passageiros nem percebem a ação dos homens. Nessa imagem, mais um flagrante. Um suspeito de capuz entra no ônibus, anuncia o assalto e pega o dinheiro próximo à caixa de marcha. Outro flagrante. O suspeito com arma em punho pega o dinheiro de passagens ao lado do motorista e ainda rouba celulares dos passageiros sentados na parte da frente do ônibus. Aqui, os suspeitos, um de boné e outro de blusa amarela, pulam a roleta e recolhem pertences dos passageiros. Por fim, numa lan house, o assaltante chega encapuzado, mostra a arma na cintura para a atendente e leva todo o dinheiro do caixa. Observem que os frequentadores não percebem o assalto. Todos os crimes, na verdade, que estão sendo apresentados aqui, vai gerar um conforto para toda a população, até que a gente já percebeu uma redução de pelo menos 50% no cometimento de crimes patrimoniais. Então, foi uma ação da Polícia Civil que durou cerca de 4 meses, onde diversos crimes foram apurados, sobretudo delitos patrimoniais, como roubo a transeunte, coletivos, residências, estabelecimentos comerciais e um homicídio. Uma quadrilha suspeita de roubar mais de R$1 milhão em cheques foi presa pela Polícia Civil. Na ação, eles renderam o motorista de uma transportadora. As câmeras instaladas dentro do carro da transportadora de cheques registraram toda a ação dos bandidos. A vítima dirige tranquila na BR-262 em Betim. De repente, um carro bate na lateral do veículo e para. Um dos criminosos desce armado e rende o motorista. Eles seguem pela BR e, em seguida, entram em uma estrada de terra, param o carro e começam a retirar os malotes da carroceria. Antes de fugir, eles prendem a vítima dentro do carro. Toda a ação durou cerca de 12 minutos. A transportadora entregou as imagens à polícia, que conseguiu prender os bandidos. No dia do crime, os autores fugiram, conseguimos localizar somente o autor Cícero, que estava na casa justamente com os malotes. Ele foi liberado depois da prisão, mas conseguimos posteriormente prendê-lo novamente por prisão preventiva. De acordo com a polícia, o grupo roubou cerca de R$1 milhão em cheques que seriam falsificados e, em seguida, compensados. São 2 formas diferentes. Você primeiro pode falsificar o cheque e passar ele no comércio, esse cheque falsificado, ou uma segunda possibilidade é que, se você burlar, modificar o código de barra do cheque, você consegue posteriormente descontar o cheque no banco. André Luiz Santos, de 31 anos, que rendeu a vítima, era vigilante de um condomínio de luxo e não tinha passagem pela polícia. Já Wilker Costa Pereira, de 33, e Cícero Soares, de 48, eram velhos conhecidos da polícia. Foi na casa de Cícero, no bairro Diamante, que os policiais encontraram todo o material roubado. Eu não deparo nada para ninguém, eu estou trabalhando, o que eu trabalho é para me manter. Eu não preciso de roubo não, viu? Segundo a polícia, outras 10 pessoas que também fazem parte da organização criminosa especializada em roubar malotes de transportadoras foram presas durante as investigações. Agora, mais 3 vão para a cadeia. Eles vão responder por um crime de roubo, que nós temos aí 2 majorantes. Uma em decorrência da utilização da arma de fogo e a segunda por ter praticado por mais de 2 pessoas. O crime ele tem uma pena de 4 a 10 anos, com a causa de aumento de pena aí de 1/3, identificada pela majorante. E olha aqui, gente, o número de casos de abuso de crianças e adolescentes cresceu nos últimos meses aqui na capital. E o que chama a atenção é que, na grande maioria das vezes, os agressores são conhecidos das vítimas. De janeiro de 2015 a setembro de 2016, mais de 7 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual em todo o estado. Os números chamam a atenção e preocupam as autoridades. São sempre dados subnotificados
e que a gente pode trabalhar uma média baixa de que para cada dado notificado você tem 7 ocorrências dessa violência que a gente não tomou conhecimento dela, né? Dentro deste período, foram registradas 6.388 ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes. 82% das vítimas são do sexo feminino. 43% são crianças de até 12 anos. A faixa etária com mais casos está entre 12 e 14 anos. As cidades com maior registro são Belo Horizonte, Contagem e Ipatinga, no Vale do Aço. Os dados são ainda mais preocupantes quando apontam que em 85% dos casos, os agressores são conhecidos das vítimas, ou seja, a violência acontece dentro de casa. Por isso, a dificuldade do Estado em criar políticas para enfrentar o problema. Que o Estado não pode fiscalizar a vida de dentro da casa, do companheiro da mãe, do padrasto, do pai, do irmão, dos que quase a totalidade, 2/3 da violência é feita por gente conhecida. Ou seja, gente que as crianças não têm defesa. Por isso, o secretário apresentou hoje os dados para que várias autoridades comecem a trabalhar juntas. Tem que ter uma atuação da mídia, da escola privada, da escola pública, em todos os níveis. Tem que ter creches, tem que ter as empresas são importantíssimas nisso. Nesta semana, o jornal Band Minas mostrou que a Polícia Civil concluiu um inquérito que apurou o crime de estupro de vulnerável que ocorreu em uma escola em Betim. Conforme as investigações, pelo menos 6 crianças com idades entre 7 e 11 anos sofreram abusos. O suspeito, Altair Gomes dos Santos, que era porteiro da escola, abusava da sua posição na instituição para ganhar a confiança das crianças. Ele foi afastado das suas funções e está foragido. A seguir, 11 pessoas são presas por promoverem rinhas de galos do Triângulo Mineiro. Pois é, e Atlético e Cruzeiro entram em campo logo mais e você confere as preparações dos times daqui a pouquinho. Até já. A Polícia de Meio Ambiente prendeu 11 pessoas suspeitas de promover rinhas de galo. Foi nesta propriedade, no bairro Parque das Gameleiras, que os policiais de meio ambiente flagraram várias pessoas na prática criminosa de rinha de galos. A guarnição deslocou até o local denunciado e lá deparou-se com vários indivíduos, promovendo a rinha de galo. E na chegada da guarnição, esses vários indivíduos que estavam lá envolvidos nessa rinha tentaram evadir, mas ainda assim a polícia conseguiu abordar e prender 11 pessoas no local e verificou se os galos ainda em combate no momento da abordagem. Na casa encontramos alguns animais em gaiolas e a doméstica Cleusa, que nos garantiu que não sabia que o local era usado para rinha. Aqui mora um senhor, mas ele alugou ali, aqui mora um senhor, mora lá embaixo. Eu vim agora só para mesmo dar uma geral aqui. Na verdade, um rapaz que alugou aqui, pegou e alugou, não sei se é baiano, se é nortista, o que é. Nós estamos justamente em um dos locais que era utilizado justamente para a briga dos animais. Nota-se aqui uma grande quantidade de gaiolas que eram utilizadas para acondicionar os animais, que aguardavam o momento da briga. Muitos deles bastante machucados, o que configura o crime de maus-tratos. Bom, os animais, em princípio, eles são apreendidos e destinados pela autoridade policial para um local onde ele vai ser cuidados por pessoas, E essas pessoas envolvidas foram conduzidas, conforme eu disse, e apresentadas ao delegado de polícia. Futebol. O Atlético enfrenta logo mais o América no Independência. Um quer alcançar a liderança do campeonato, enquanto o outro precisa deixar a lanterna. Dono do terceiro melhor ataque do Brasileirão, 46 gols no campeonato, superado apenas por Santos e Palmeiras, 103 tentos em 2016. A gente treina a nossa parte, os adversários tendo pelo lado deles também para tentar não dar espaço. Se a gente não der a vida, não buscar espaço e procurar bastante movimentação, triangulação, fica muito difícil sair uma jogada ali para a gente fazer gols.
Mesmo com nomes badalados no elenco, como Robinho, Lucas Prato e Fred, o Galo não conseguiu fazer mais de um gol em partidas contra o América em 2016. Por se tratar de um clássico, de jogadas truncadas, todo mundo brigando pela mesma bola, acho que vai ter esse mesmo tipo de dificuldade. Em 5 confrontos este ano, o Atlético só conseguiu vencer um, em julho, pelo Brasileirão. 2 meses antes, o time alviverde levantava o caneco de campeão mineiro em cima do alvinegro. Na 30ª rodada do Brasileirão, a vitória tanto para Atlético quanto para América é fundamental e quase que obrigatória. O América é o lanterna da competição, mas matematicamente ainda tem chance de escapar do rebaixamento. Já o Atlético precisa acumular pontos para superar Flamengo e Palmeiras e continuar sonhando com o título do Brasileirão. A gente espera manter a nossa regularidade, manter o nosso 100%, manter a nosso bom jogo em casa para que a gente possa conquistar uma vitória e tentar, né, dependendo da situação do adversário, diminuir essa diferença. Carioca e Otero chegaram cedo a BH e já treinaram com o grupo na última atividade antes da partida. Eraso também apareceu em campo e foi relacionado. Dor de cabeça para o técnico Marcelo Oliveira. Vale muito aí a gente ter sabedoria para escalar, bom senso, né, em relação ao desgaste das viagens, aos jogadores que participaram lá e que teriam que participar do jogo aqui também. Então, felizmente, a gente vai ter um número de jogadores e opções suficientes para formar um time forte para jogar com a América, independentemente se esses jogadores vão entrar no início ou vão entrar depois. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras e os jogadores do time acreditam que vão precisar ter paciência e estratégia para vencer a equipe. No último treino, apenas 15 minutos de imagens. Nada pôde ser visto além disso daí. Mas o discurso dos jogadores prova que eles sabem bem o que fazer em campo na batalha de hoje à noite. Tem que ter precaução, jogam muito bom. São os melhores até aqui. Então, hay que ter cuidado e não desesperar, hay que ter paciência para jogar um partido de 90 minutos. O Cruzeiro estuda a melhor estratégia para vencer o Palmeiras, que não perde há 12 jogos. Além disso, é o líder do campeonato e existe uma outra preocupação, de nome Gabriel Jesus. É um jogador que está em excelente momento, excelente qualidade também ele tem. Um jogador que tem que ser marcado de perto, tem que ter atenção, né? Um jogador que com certeza oferece perigo. Tem outros jogadores também que chamam bem a atenção, que movimentam bastante, que abrem espaço para ele. E tem que ter essa atenção no geral em si do ataque do adversário, porque é um ataque bom. E se alguém quiser saber o que a Raposa leva de mais forte contra o Verdão... A camiseta. Por mais que vengamos últimos, primeiro, qualquer rival que nos vea parado na cancha... sabe que somos Cruzeiro. Eu que vengo de Argentina e você põe a camiseta de Cruzeiro, dá medo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre trombose, que mata 2 pessoas por minuto no mundo. E você vai ver ainda que um taxista foi preso hoje na Savassi, dirigindo embriagado, gente. Olha, ele saiu correndo da polícia. Daqui a pouquinho a gente traz a reportagem. Hora da nossa agenda cultural. Boa noite para você, Matheus Arvelos. Semana de feriado. E aí, quais são as sugestões? Boa noite para você que está aí curtindo a sua quinta-feira. Dá para aproveitar e ir ao teatro nesse fim de semana. Eu tenho uma dica para você. É a peça Enfim Nós, com a atriz Fernanda Vasconcelos e também o Cássio Reis. A peça conta a história de Zeca e Fernanda e os dois vão passar o primeiro dia dos namorados juntos desde que eles decidiram dividir o mesmo teto. Só que olha só, na hora de arrumar para sair de casa, eles ficam presos no banheiro. Vão passar a noite inteira trancados e isso deixa muitos sentimentos virem à tona. Causa discussões sobre ciúme, cobrança, manias, amor e entre os outros desafios da vida de um casal. Outros contratempos também marcam o roteiro e, sem dúvida, os personagens vão ter uma noite inesquecível, mesmo que tudo não saia exatamente como foi planejado. É comédia romântica no Cine Teatro Brasil Valorec, domingo às 7 da noite. Entradas a partir de R$ 30 a meia. Ainda no teatro, sábado e domingo, Lázaro Ramos e Thaís Araújo protagonizam a peça O Topo da Montanha, que reinventa o
último dia de vida de Martin Luther King, o ativista político que se tornou ícone pela luta contra a discriminação nos Estados Unidos. O espetáculo ainda faz a reconstrução do último discurso de Luther King, muito famoso, né, gente? Um dia antes do seu assassinato. Em um jogo misterioso de confrontos, segredos e um clima de suspense, a trama se desenrola mexendo com as emoções do público. Sábado às 8 e domingo às 7. Ingressos a partir de R$ 25 a meia lá no Palácio das Artes. Vamos rir agora um pouco. Entra em cartaz nesta sexta o stand-up de Sérgio Malandro, um dos artistas mais conhecidos do Brasil desde os anos 80. Ele se reinventou neste espetáculo, viu? Conta histórias da carreira, também fala da vida pessoal, mas promete que o show não é só glu-glu e iê e que tem histórias hilárias, além de contar com a participação do público, que no final vai poder abrir a porta dos desesperados. Dá para reviver as loucuras do Malandro no SESI Minas, sexta às 9, sábado às 9h30 e no domingo às 6. R$ 45 a meia entrada. Hora de show, e a festa que eu vou indicar agora vai animar o público com toda certeza. É o Bloco Pirraça, que une Ivete Sangalo, Jorge Mateus e ainda Simone e Simária, Mateus e Cauã e o DJ Alok. Esse bloco é muito famoso lá no Carnaval de Salvador, é sempre um dos mais concorridos e o projeto roda algumas cidades do país durante o ano. Agora é a nossa vez de fazer a folia fora da época. Vai ser lá no Mega Space a partir das 3 da tarde neste sábado. E tem ingressos à venda, viu? Para vários setores, pistas, camarotes, é só acessar tickmix.com.br. Essas foram as minhas sugestões para você aproveitar esse fim de semana. Eu espero que você curta muito. Na semana que vem eu volto com mais dicas. Tchau, gente! Valeu, Matheus. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre a trombose, uma doença que mata uma pessoa no mundo a cada 37 segundos. Eu senti muita dor na perna, uma dor muito forte, que eu não conseguia andar mais direito. Eu cheguei em casa com muita dor, chorando, sem conseguir andar. Esses são alguns dos sintomas de trombose que a Carla começou a sentir em 2012. Mas não foi só isso. Ela também começou a ter problemas respiratórios, que no início pareciam ser de uma sinusite. Mas ela teve uma parada respiratória. Eu fiquei 11 dias internada, cheguei a pesar 48 quilos, emagreci muito. Aí eu só descobri que eu tinha tido a trombose em decorrência da embolia pulmonar, que apareceu depois. No caso da Carla, os médicos chegaram à conclusão de que a causa de tudo isso veio em decorrência do uso de um medicamento que ela fazia à época, já que ela não tinha fator genético de predisposição. A trombose, segundo este especialista, é a formação de coágulo sanguíneo nas veias do corpo. Como se fosse uma rolha dentro de um vaso, não deixa a circulação de retorno voltar para o coração. Mas como saber, doutor, se temos a predisposição para a trombose? Uma coisa mais simples é o seguinte: se você inchou uma perna só, esse inchaço não está se desfazendo, começar a desconfiar. E pode ser acompanhado ou não de dor. Mas o principal suspeita é se inchar uma perna só. E atenção, o angiologista alerta, nada de ficar parado. Causa mais frequente, imobilização prolongada, ou seja, ficar muito tempo parado na mesma posição, seja sentado, seja de pé ou mesmo acamado. O tratamento, segundo o médico, pode ser feito em casa com medicação oral, mas o melhor mesmo é prevenir. Mantendo um peso equilibrado, uma atividade física regular, não fumar cigarro. É muito complicado para a circulação. Pessoas obesas tentar emagrecer. E, acima de tudo, se for tem uma perspectiva de ficar imobilizado muito tempo, uma viagem prolongada, seja de carro, seja de avião, você pode ou levantar várias vezes ou, eventualmente, usar um suporte elástico, uma meia elástica medicinal, que ajuda o sangue a retornar ao coração. Hoje, a Carla se sente bem melhor. Hoje eu estou melhor e, graças a Deus, eu não tive nada depois. Então, eu suspendi o medicamento de maneira absoluta, não posso usá-lo nunca mais para o resto da vida, agora eu estou ótima. Um taxista foi preso em flagrante dirigindo bêbado na Avenida Cristóvão Colombo, na Savassi, região sul de BH. O veículo estava estragado e parado na faixa de pedestre. Pessoas que passavam na região tentaram empurrar. Com a chegada da polícia, o homem desceu do táxi e tentou pular na frente de outros veículos que passavam na avenida. Foi preciso algemá-lo. O motorista foi levado para a delegacia do Detran e contou que transportava um passageiro quando o veículo parou de funcionar. Ainda de acordo com a PM,
PM, o táxi estava com a documentação irregular. E é por causa de situações como essa que as formas alternativas de transporte na nossa capital têm ganhado tanta força. Taxista que conhece taxista tem que denunciar quando sabe que o colega está agindo dessa forma. E a nossa edição de hoje termina aqui. Uma excelente noite a todos. Isso aí, a gente volta a se encontrar amanhã. Fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.